Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus. Já tivemos um tempo de louvor, um testemunho abençoado, e para mim é motivo de muita alegria e honra novamente poder participar da ceia do Senhor com vocês, poder participar da mesa que o Senhor tem nos proposto. Eu quero brevemente ler a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6 em diante. Vamos apenas orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse domingo de Santa Ceia. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque podemos nessa noite, Senhor Jesus, e também já logo pela manhã, estar diante da Tua presença, tomarmos do Teu corpo, bebemos do Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário por amor a nós. Que possamos, ó Pai, ser uno com o Senhor, assim como o Senhor é um com o Pai. E que, em nome de Jesus Cristo, venhamos, ó Pai, relembrar o Teu sacrifício vicário por nós. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, paixão pelo Teu nome, e que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar com os nossos corações abertos, ó Deus, para receber a porção da Tua palavra, que também é alimento. Ó Pai, que seja, Senhor Jesus, ó Deus, um pão diário, de fato um maná fresco que desceu do céu, ó Deus, para alimentar o nosso espírito, nos fortalecer, nos fortificar na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, Espírito Santo, possa se movimentar apesar de mim, não por mim, não apenas porque eu estudei, eu preparei, mas apesar das minhas limitações, apesar das minhas condições. Que o Teu Espírito possa, de fato, trazer uma palavra personalizada, que venha dividir, ó Deus, a alma do Espírito, a medula do osso, e que possa produzir, ó Pai, ainda que, ó Deus, nesse espaço de tempo, ó Deus, uma mensagem curta, mas também, Senhor Jesus, uma mensagem poderosa, que em nome de Jesus Cristo venha produzir a 30, 60 e a 100 por um, e que minhas palavras sejam como fogo e encontre o coração deles como lenha, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que Teu Espírito nos guie. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 6, diz o seguinte: Paulo está escrevendo a Timóteo: mas quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora está me guardada a coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele dizendo e escrevendo esta carta a seu filho na fé, Timóteo, eu fico me imaginando e eu me coloquei no lugar do jovem Timóteo, um menino jovem que está com a incumbência de guiar uma igreja. E Paulo também tem uma preocupação com a sua juventude, a ponto dele escrever não apenas uma carta, mas 2 cartas a Timóteo, a fim de que ele seja um bom líder para a igreja do Senhor, a fim de que ele seja um bom pastor para a sua igreja. E Timóteo, ele tem em Paulo, sim, um pai espiritual, alguém cujo qual ele olha e ele vê uma referência. E agora, essa sua referência está dizendo para este menino que está pastoreando uma igreja, ele está dizendo: quanto a mim, eu estou sendo oferecido como uma oferta de libação. A oferta de libação é aquela que já prepara para o sacrifício. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está entendendo e ele já está anunciando ao seu filho na fé: está chegando a minha partida. Está chegando o momento em que a minha carreira está sendo completada, o meu combate está cessando, mas sobre todas essas coisas eu guardei a fé. Ele está dizendo tudo isso, e aí então eu fico imaginando se eu fosse o seu filho na fé, Timóteo. O que será de mim agora? Como é que eu vou conseguir continuar tocando a minha vida, tocando o ministério que o Senhor confiou a mim, sendo que o meu pai espiritual está se entregando agora como uma oferta de libação? É claro que não apenas para Timóteo, mas para todos nós que hoje somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e fazemos parte da sua igreja.
É claro que quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos nele uma grande referência, o maior escritor do Novo Testamento, aquele cujo qual fez grandes sinais e maravilhas e fundamentou tudo aquilo que hoje nós temos como fé cristã, quando ele escreve o livro de Romanos, a espinha dorsal do Novo Testamento, de onde nós formamos toda a teologia que é fundamental para as nossas vidas. Então, nós olhamos para esses grandes homens de Deus e muitas vezes colocamos eles em lugares e patamares que muitas vezes nós não vamos nos achegar lá. Obrigado, amado. Muito obrigado. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós olhamos referências, pessoas que são referenciais para as nossas vidas. E pessoas que não apenas são referências comuns, mas são referências que, ao final de suas vidas, quando elas estão já para entregar o seu espírito, quando elas já conseguem ver que o Senhor está chamando, elas olham para trás e elas têm o poder e a autoridade de dizer, assim como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, quando ele falou, olha só, eu completei a carreira, eu combati o bom combate e eu guardei a fé. Eu fico olhando e vendo alguns pastores em que eu me espelho e eu falo, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar a praticar as coisas da mesma maneira, com a mesma unção, com a mesma atitude, com o mesmo vigor que esses grandes homens de Deus fazem? Porque eu tenho certeza que quando chegar no final da minha vida, o meu desejo, o desejo do meu coração é olhar para trás, assim como o apóstolo Paulo disse, eu completei a carreira, eu também quero dizer. Mas parece que muitas vezes isso está distante de nós, parece que é uma realidade, porque quando nós somos chamados pelo Senhor, eu quero que você entenda uma coisa, o Senhor ele conhece já o seu futuro e as capacidades que você tem, ainda que você não as conheça. Ele já sabe o potencial que Ele colocou em você para que você se torne o missionário que você precisa ser, o pastor que você precisa ser, o líder que você precisa ser, o ministro de louvor que você será diante do Senhor. Mas se a gente ficar se comparando com os grandes homens de Deus, que no final de suas carreiras já estão tendo a capacidade de olhar para trás, convictos daquilo que Deus fez, muitas vezes nós ficaremos desanimados, porque não entenderemos que na nossa vida cristã existe um processo. Não apenas na nossa vida cristã, mas na nossa vida natural também há um processo. E aquilo que eu quero ministrar com vocês nessa noite é que o processo ele precisa ser passado. O processo ele precisa ser um processo que a gente não pode pular ele de modo algum. E todo processo com o Senhor Jesus necessariamente é um processo de transformação. As pessoas elas não nascem prontas, elas não vêm prontas para o campo missionário, elas não vêm prontas para o campo do ministério. Elas necessariamente precisam ter um momento de transformação, aquilo que hoje nós, dentro do nosso linguajar evangélico, dizemos o momento da conversão genuína, do encontro com Jesus Cristo. Porque nem mesmo o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, ele já nasceu santo e preparado assim. Quando nós começamos a olhar a sua caminhada, nós vemos que ele estava muito distante no início da sua caminhada, muito distante de ser o homem que ele é, se comparado com o final da sua caminhada. E eu quero apresentar para vocês, não o apóstolo Paulo, mas o menino Saulo, que antes de ser convertido, era um menino que era perseguidor da igreja. Em Atos capítulo 7, no versículo 54, nós vamos ver as últimas palavras de um homem poderoso no Espírito Santo chamado Estevão. Estevão, ele estava terminando de pregar e sendo julgado pela sua pregação. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ou seja, o primeiro missionário a morrer em campo pregando a palavra do Senhor. No versículo 54 ele diz o seguinte: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. As testemunhas deixaram as suas capas, a capa deles aos pés de um jovem chamado Saulo.
E quando o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Depois que ele disse isso, morreu. Atos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: E Saulo consentia na morte de Estevão. Veja só, se nós pararmos para estudar um pouquinho a respeito do livro de Atos, no versículo 7, nós vemos que a igreja ela está em franca expansão. A igreja ela está crescendo de tal modo que começa a gerar uma crise dentro da própria igreja, porque os apóstolos estão empenhados em pregar a palavra. Então, os judeus helenistas, eles dizem o seguinte para os apóstolos: olha, nós precisamos cuidar das nossas viúvas. As viúvas estão sofrendo porque elas não têm mais aqui a assistência. Nós não estamos conseguindo prestar a assistência necessária. Então os apóstolos dizem o seguinte: não é justo que deixemos de apregoar a palavra a fim de cuidarmos das mesas. Então vamos levantar homens cheios do Espírito Santo, e esses homens eles vão cuidar apenas da mesa. Então eles vão conseguir fazer aquilo que é a assistência que nós não conseguimos prestar. Então eles oram, jejuam, e eles separam 7 homens que são cheios do Espírito Santo. Destes 7 homens cheios do Espírito Santo, um é Estevão. E isso falou muito comigo, porque Estevão ele não foi separado para ser um apóstolo. Ele foi separado para ser um diácono. E a sua função principal era cuidar das mesas do Senhor. Mas o primeiro mártir da igreja não é um apóstolo que estava pregando, mas era alguém que estava cuidando da mesa. Muitas vezes a gente fala o seguinte: olha, não, eu fui chamado para cuidar da mesa, eu fui chamado para fazer assistência, então eu não vou pregar. Estevão, ele é morto porque a sua pregação incomodava. Então, enquanto ele cuidava das mesas, ele continua sendo fervoroso no Espírito, se relacionando com o Espírito, se enchendo do Espírito. E aquele que se enche do Espírito, ele manifesta o Espírito Santo, independente daquilo que ele faça, independente do chamado para qual ele exerça. Então precisamos compreender que ser cheio do Espírito é a principal característica do cristão. Isso vai nos impulsionar a fazer e a pregoar em tempo e fora de tempo. E Estevão era um homem tão cheio do Espírito Santo, a ponto de, ao pregar, fazer com que os judeus que não queriam reconhecer que Jesus é o Cristo tapassem os ouvidos e julgassem que Estevão era digno de morte. Dentre esses judeus que julgavam que Estevão era digno de morte, estava um homem, um jovem chamado Saulo. Saulo, ele não apenas estava ali, mas ele pegou as capas daquelas testemunhas que foram apedrejar Estevão. E também não apenas isso, mas diz Atos capítulo 8, versículo 1, que ele consentia na morte de Estevão. Ou seja, era alguém que ele era extremamente zeloso com aquilo que ele tinha em seu coração. Muitas vezes eu escuto algumas pregações, e muitas vezes eu mesmo preguei dizendo que o apóstolo Paulo seria semelhante a um homem que hoje seria um homem bomba, que ele explodiria muitas igrejas por amor à sua antiga religião. Mas quando a gente começa a compreender que o apóstolo Paulo, na verdade, ele veio do judaísmo, nós vemos que ele estava seguindo simplesmente aquilo que ele recebeu de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, a lei que o próprio Senhor Deus havia dado. Mas ele não havia compreendido que mudou a estação e que agora um Salvador estava ali. Então, o zelo que ele tinha por aquilo que Deus havia feito no passado não permitiu com que ele visse o novo que Deus estava operando no seu tempo. Mas ele queria continuar praticando o zelo. E aqui eu começo a compreender que aqueles que ainda que estão no caminho errado, mas têm o zelo pela palavra de Deus, em algum determinado momento vai ter um encontro com Cristo, seja na sua vida comum, seja no caminho de Damasco, ainda que você esteja perseguindo os cristãos. E é o que acontece no capítulo 9 de Atos. A história nos diz que Paulo estava caminhando. Vamos ler Atos capítulo 9, versículo 1, ele diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém.
Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-se pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Paulo, ele estava firme em seu propósito a ponto de chegar até os líderes da época e falar: olha, eu gostaria de pegar cartas para poder perseguir os cristãos agora na cidade de Damasco. Nós precisamos montar uma estratégia na cidade de Damasco a fim de que possamos fechar as igrejas, fechar as casas, tomar os cristãos e levá-los para a cadeia, levá-los para a prisão. Paulo, ele estava ainda firme dentro do seu propósito, e nesse momento em que ele persegue a igreja, ele vê a luz. E aqui, então, é que eu começo a compreender algumas coisas. Quando o Espírito Santo falava no meu coração a respeito dessa mensagem, eu fui impulsionado pelo Espírito a não desprezar as crises que são geradas pelo Espírito. Há crises que são geradas por nós mesmos, mas há crises que são geradas pelo Espírito Santo de Deus. E essas crises, elas vão fazer com que a gente tenha uma mudança completa de vida e de pensamento. Veja só, quando Paulo ele está no caminho para Damasco perseguindo, com o intuito de perseguir a igreja, ele vê uma grande luz. E essa luz brilha tanto que faz com que ele fique cego. Mas não apenas cego naturalmente por um momento pequeno, mas por 3 dias. Eu fico imaginando Paulo. Hoje nós sabemos o final da história. Sabemos que o apóstolo Paulo ficou cego por 3 dias. Sabemos que foi algo passageiro, mas ele não sabia. Ele ficou cego no primeiro dia. Eu fiquei imaginando, talvez ele pensando assim: meu Deus, quanto tempo será que eu vou ficar assim? Será que essa é a minha nova situação? Porque agora eu compreendi, porque eu vi a luz e eu escutei a voz do Senhor. Será que isso é uma consequência de eu estar perseguindo aquele que eu não deveria perseguir, mas deveria seguir? E eu vejo que isso são momentos de crises que são geradas pelo Senhor. Mas uma característica muito forte dessa crise é necessariamente olhar para a luz. Muitas vezes nós ficamos em crise porque a luz ilumina aquilo que nós estamos vendo. Então, por exemplo, nesse momento, a luz que está iluminando este lugar faz com que eu veja as cadeiras, faz com que eu veja a mesa, faz com que eu tenha a possibilidade de ler a palavra de Deus. Isso é olhar através da luz. Mas olhar para a luz é diferente. Porque se eu ficar pausado, olhando com o foco dos meus olhos para a luz, eu não vou conseguir enxergar com clareza as coisas que estão ao redor. Porque ela vai fazer com que, de tamanha força da luz, dependendo dela, eu vou ficar cego. Ela vai me cegar por um pequeno instante, mas essa luz que brilhou e que fez com que Paulo olhasse para a luz e não através da luz, foi o que gerou uma crise nele. E essa crise, ela veio para impulsionar ele para um novo destino. E esse novo destino é um momento de transformação em que Deus está tirando ele de perseguidor para ser agora perseguido por aquilo que ele mesmo instaurou. Então essas crises que são geradas pelo Espírito de Deus nas nossas vidas, são crises que vão transformar as nossas vidas, que vão transformar a nossa mente e vão nos impulsionar para um propósito. Então antes estava confortável para Paulo. O menino Saulo era um homem que cresceu aos pés de Gamaliel, a ponto dele mesmo dizer: olha, eu sou judeu de judeus. Eu sou alguém que tem um status no lugar onde eu estou. Eu sou alguém que tem proeminência. Provavelmente eu seria colocado dentro de uma liderança, porque eu era fervoroso naquilo que fazia. Eu tinha um dos melhores discipuladores da minha época, mas ainda assim ele estava num lugar confortável, se você comparar ele com aquilo que Jesus queria para a vida dele. E necessariamente era um momento de transformação e conversão. Ele precisava passar pela luz, ele precisava caminhar.
e olhar para a luz, e a luz precisava transformá-lo. E foi o que aconteceu nesse momento. Paulo, quando ele olha para tudo isso e ele fica cego por 3 dias, eu fico imaginando ele, agora o que vai acontecer? Mas depois disso, o Senhor, o Espírito Santo levanta Ananias, um homem de oração que estava orando em Damasco. E Ananias então se levanta e vai até Paulo e ele começa a orar com Paulo e as escamas caem. E quando as escamas caem, um novo destino é apresentado. Sabe, queridos, na nossa vida é assim. Eu já me peguei muitas vezes sendo assim. Quando eu comecei a olhar aqueles grandes homens de Deus fluindo no Espírito Santo, crescendo em graça, crescendo em poder, e eu falei, Deus, será que eu não vou chegar a isso? Eu nunca vou conseguir ministrar da maneira que eu preciso. Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? E então, olhando para grandes homens do Senhor, eu deixei de viver os propósitos que Deus tem para mim. Veja, eu não estou dizendo que você não deve ter referenciais, pelo contrário. O próprio apóstolo Paulo fala sobre os seus referenciais. Ele fala, olha, se vocês querem seguir a Jesus, vocês devem me seguir. Mas eu preciso compreender que é um chamado de Deus para a minha vida. E o chamado de Deus para a minha vida precisa ser vivido e descoberto por mim num relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Eu não posso querer pular as etapas dos processos. Eu preciso compreender, nós precisamos compreender que o Senhor tem nos chamado, que o Senhor tem nos chamado pro chamado dele, mas ele não vai nos isentar do propósito que ele tem para nós. E a gente precisa passar por esses processos. Quando eu começo a olhar a vida do apóstolo Paulo no final do seu ministério, eu vejo um homem convicto, cheio de poder, cheio de convicção daquilo que o Senhor operou na vida dele. Mas eu não posso me esquecer que ele um dia foi Saulo, que perseguia os cristãos. Eu não posso me esquecer que um dia ele consentiu na morte de Estevão e que ele teve um momento de transformação. E depois desse momento de transformação é que ele pôde então compreender aquilo que Deus tinha para a vida dele. Há um momento na nossa vida em que nós seremos impulsionados a viver uma crise proposta pelo Senhor. Mas essas crises que são propostas pelo próprio Senhor são crises que vão nos impulsionar para o propósito e o destino que Ele tem para nós enquanto ministros. Veja, quando o apóstolo Paulo ele estava falando para Timóteo, ele diz o seguinte: eu completei a carreira, eu combati o bom combate e eu guardei a fé. Às vezes a gente acha e começa a ler isso e acha que é redundante. Ele está dizendo a mesma coisa de maneira diferente, mas não é isso que ele está dizendo. Quando ele diz, eu completei a carreira, ele está dizendo o seguinte: tudo aquilo que me foi proposto ministerialmente, tudo aquilo que me foi proposto enquanto ser humano, eu fiz questão de me empenhar e conseguir praticar isso. Ou seja, tudo aquilo que me foi confiado pelo Senhor, nenhum dos propósitos, nenhum dos projetos, nenhum dos sonhos de Deus que Ele colocou na minha vida está indo para o túmulo comigo. Todos os projetos que Ele confiou a mim, eu veementemente os cumpri e os entreguei. Porém, nem só de propósitos e projetos são feitos a vida do cristão. O apóstolo Paulo ele também diz, eu combati o bom combate. Porque vai acontecer isso nas nossas vidas. Em meio aos nossos projetos pessoais, no meio do caminho, nós vamos se deparar com a guerra e muitas vezes nós não estaremos preparados para aquele momento. Quantas e quantas guerras se levantaram, eu falei, Deus, agora não era o momento. Eu tinha tantos projetos, mas agora vem uma luta como essa. Eu preciso combater o bom combate. E de combate o apóstolo Paulo, ele parece que conhece bastante. Pelo fato de que ao escrever a igreja de Éfeso, ele começa a falar sobre a armadura de Deus. Ele fala, vocês precisam se cingir, se vestir da armadura de Deus. A armadura, querido, não é para pessoas que são simplesmente comuns, como eu, por exemplo, que trabalho no departamento pessoal. Eu não preciso me vestir de uma armadura para ir ao meu trabalho. A armadura é uma vestimenta de guerra, em que você põe quando você está para a guerra. Nós somos cristãos, nós precisamos nos revestir dessa armadura o tempo inteiro espiritualmente. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, ele diz, olha, porque a vossa luta não é contra a carne ou contra sangue, mas contra principados, potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, nós estamos constantemente lutando espiritualmente. E precisamos exercer essa autoridade que o Espírito Santo nos dá. Ao compreendermos que
aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas será cumprido veementemente quando estivermos firmados na palavra, mas também estivermos firmes no propósito, sem desprezar os processos. Por isso, nessa noite, eu quero trazer uma mensagem para o seu coração. Eu quero que você tenha dentro do seu coração algo firme, de que o Senhor Jesus, Ele vai conduzir você para o propósito que Ele já confiou a você. Mas não despreze as crises que são geradas pelo Espírito, que vão te impulsionar. Talvez o momento que você esteja passando seja num momento de crise existencial, sem compreender aquilo que Deus tem para a sua vida. Você parece que nesse momento não consegue enxergar as coisas com clareza. Você não sabe qual é o destino que Ele tem para você. Você não sabe aonde Ele quer usar você. Você não sabe o que Ele quer fazer para você. Se você está nesse momento, pode ser que seja um momento em que você olhou para a luz. E ao olhar para a luz, você não consegue enxergar mais nada, porque você está cego nesse momento. Sabe, quando nós olhamos para Cristo, nós ficamos cegos e muitas vezes nós queremos desprezar essa cegueira. Mas deixa eu te dizer um momento, se você está nesse momento, saiba que é um momento de bênção, porque você olhou para a luz. E a gente sabe que depois disso vai vir um momento em que Ele vai tornar claro todas as coisas. E ao esclarecer essas coisas, Ele vai te apontar para um destino. Por isso, a minha mensagem para você nessa noite é: descanse o seu coração, não despreze o processo, não despreze as crises que são geradas pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida, porque depois disso vai vir um momento em que Ele vai apontar o destino para você. E ao apontar esse destino na sua vida, você vai conseguir compreender com clareza aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, derrama o Teu Espírito, traga clareza sobre nós, sobre o nosso coração. Ó Pai, e aponte-nos o destino que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Pai, que não venhamos, ó Deus, desprezar os momentos, Senhor Jesus Cristo, de crises geradas pelo Teu Espírito sobre as nossas vidas. Antes, ó Pai, que possamos aproveitá-los e nesses momentos, assim como o apóstolo Paulo, ó Deus, nos trancarmos dentro dos nossos quartos e, ó Deus, atrairmos o Teu favor através das nossas orações. Que em nome de Jesus Cristo, venhamos obter a revelação do Teu Espírito, ó Deus, e a clareza daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E que venhamos, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, compreender o propósito e o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite.